Então, vamos lá. Bom dia a todos, 8º ano hoje, dia 9/7, tá? Nós faremos a página, só um minutinho. Só um minuto que saiu aqui, deixa eu colocar novamente. Deixa eu ver se tá aqui. Não. Deixa eu sair, eu vou entrar aqui. Página 10, tá? Na aula anterior, a Pro passou a página 8 e 9, tá? Eu ainda não vou fazer a correção, porque essas duas páginas é para ser entregue amanhã, tá bom? Então, a Pro ainda não vai fazer a correção da página 8 e 9. A Pro vai explicar página 10. Equações. Deixa eu só aceitar aqui antes de eu iniciar a Bárbara. Bom dia, Bárbara. Nós vamos iniciar a página 10, tá? A Pro vai explicar a página 10. Vamos lá. Equações fracionárias com uma incógnita. Acompanhe a situação a seguir. Ana faz sozinha uma receita de bombons em 3 horas. Quando a sua irmã Márcia a ajuda, a receita fica pronta em 2 horas, ou seja, 1 hora a menos, quando ela tem a ajuda da irmã. Quanto tempo em hora Márcia gastaria para fazer a receita sozinha? Faremos a seguir algumas considerações sobre essa situação. Se Ana leva 3 horas para fazer toda a receita, em 1 hora, ela faz 1/3 da receita. Em 2 horas, faz 2/3 da receita. Se representarmos por T o tempo em hora que Márcia leva para fazer toda a receita de bombons, em 1 hora ela faz 1T. E aí esse T, pessoal, é o tempo. Vamos supor que seja 4 horas, então 1/4, tá? Da receita. E em 2 horas ela faz 2/T da receita. Sabemos que, juntas, as irmãs levam 2 horas para fazer toda a receita de bombons. Então, podemos escrever a seguinte equação. 2/3 mais 2T igual a 1. Observe que, nesta equação, só um minuto que eu vou adicionar o Lázaro, que eu acho que ele caiu. Só um minutinho que eu tô adicionando um Lázaro, só que eu não tô conseguindo. Deixa eu por aqui. Deixa eu ver mais alguém. Quem tá? Tá, agora deixa eu voltar lá na apostila, na página que nós estávamos. Voltando, tá, pessoal? Toda equação que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica é denominada uma equação fracionária. Então, sempre eu vou ter uma fração, tá? Sempre eu vou ter uma fração. No decorrer desta unidade, você aprenderá a resolver a equação fracionária, assim poderá solucionar o problema da receita de bombons. São equações fracionárias. Então, 3 menos B menos 1/B, que é igual a 6. X mais 2, então agora, pessoal, as contas vão vir assim.
a partir de uma fração, tá? X mais 2 igual a 2, mais 15, que vai dar 3 sobre x. X menos 7, que é igual a 8. Não são frações fracionárias. Então, o modelo de cima são frações. Agora, esse modelo aqui embaixo não são. 5 sobre 7 mais x, que é igual a y sobre 3. 2 raiz de 5, que é igual a m1 mais raiz de 2. 9 menos x mais 4 sobre 2 igual a 0. Tá? Então, se tiver dessa maneira, não é uma equação fracionária, tá bom? Ela é bem parecida com a de cima, tá bom? Mas... Tem algum motivo para ela não ser considerada fração? Tipo, para a gente conseguir ver isso em outras contas? Se tem uma lei, alguma regra, assim? É isso. Para identificar melhor? Não, Sátiro. Eu só sei que não pode ter ser igual a 0 no final dela, tá? Não pode ter uma letra junto com a raiz, tá? O final dela. E o final dela não pode ter uma letra e sobre um número. Sempre tem que dar um exemplo, ó. O número sobre a letra pode, agora a letra sobre o número não. Tá? Conjunto universo de uma equação fracionária. Por convenções, se não houver indicação em contrário, estabelecemos que o conjunto universo de uma equação é um conjunto dos números reais. Para as equações fracionárias, devemos excluir os reais, os números que anulam seus denominadores. Próxima página, página 11. O exemplo. Vamos analisar a equação 1x² mais 6x mais 9, menos 1 sobre x² menos 25 igual a 0. Ao lado. Na equação... Não, desculpa, vamos continuar e depois eu vou ao lado. 1 sobre x² mais 6x mais 9 só está definida quando x² mais 6x mais 9 for igual a x mais 3. Ou seja, eu fatorar ela. Quando eu fatorar ela e ela for diferente de 0, aí sim. Ou seja, x igual ou x diferente de menos 3. Lembrando que esse sinal aqui é diferente, tá? 1 sobre x² menos 25 só está definida quando x² menos 25 for na forma fatorada, tá aqui, ó, uma vez, duas vezes. Quando eu fizer a distributiva, vai voltar no inicial, tá? Na equação 16,50 ou é 90? 90x igual 16,60 sobre x mais 27, o valor de x não pode ser 0 e nem menos 0,27. Então, portanto, as respostas são negativo, tá? Menos 3 está aqui, tá? 5 e menos 5. Ou seja, essa equação aqui, ela me resultou em duas respostas. x5 e a outra x menos 5. Então, tá aqui. Já nessa outra aqui, que resultou apenas uma, porque a outra deu 0. O 0 eu não preciso pôr, tá bom? Ela sempre será negativa. Nos exercícios, a gente vai aprender melhor como resolver. Resolução de uma equação fracionária. Então, aqui, lá não estava ensinando. Aqui, a partir de agora, a gente vai aprender a resolver, tá? Lá só estava ensinando a como identificar. Resolver uma equação fracionária significa encontrar suas raízes, ou seja, os números do conjunto universo que, substituindo as incógnitas, tornam-se a igualdade verdadeira. Após verificar para quais valores a equação está definida, a resolução é semelhante à das equações já estudadas, tá? Então, eu vou voltar, o quê? No finalzinho, uma equação de primeiro grau.
Eu vou ter que fazer a distributiva, tudo, e no final dela ela vai me resultar em uma equação de primeiro grau. Então, vamos lá no exemplo. Veja como resolvemos a equação menos 2/3 igual menos 5x mais 4 mais 1 sobre 2. A equação só está definida para x mais 4 diferente de zero. Então, esse do meio aqui, ó, o x não pode ser zero, tá? Porque se eu fizer 5 dividido por 0, mais 4 vai dar zero, tá? Então, o que aconteceu? Eu tenho que fazer o MMC dos números de baixo. Ó. Como é uma fração, eu tenho que fazer o MMC do 3, x mais 4 e do 2. Está aqui embaixo, ó. MMC 3, x mais 4 e o 2. Se eu fizer o MMC desses valores, vai me resultar em quê? Em 6x mais 4, tá? Aqui, ó. Então, ó, o MMC eu coloco na parte de baixo, para todos, ó. Nessa linha aqui, ó, o MMC. O que eu vou fazer agora? 6 dividido por 3, tá? 2. 2 vezes 2, 4. Então, primeiro eu divido pelo denominador, depois o resultado eu multiplico pelo numerador. Tá aqui, 4. A mesma coisa, pessoal, do outro lado, tá? Então, esse x mais 4 eu copio, porque eu não tenho o que fazer mais, eu só faço com o número que está fora, tá? Aqui, 6 dividido por 1, 6, porque não tem nada na frente daqui, é 1, tá? 1 vezes 5, 5, pera lá, 6 dividido por esse número, vai dar 6. Perdão, a prof tinha falado 1, tá? É 6. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 5, 30. Tá? A prof tinha falado errado. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Lembrando que o x mais 4 eu copio em todas, tá? Menos nessa aqui, ó, no do meio, porque quando eu faço esse x mais 4 dividido por esse, dá 1. Tá? Por isso que não tem aqui do lado do 30. Aí fica 6 vezes 1, que dá 6. Que dá 30, desculpa. Fica 30 vezes 1, que vai dar 30. Pessoal, é um pouquinho complicado de entender, porque o MMC não foi um número inteiro, foi um número que tem parênteses e tem letrinha dentro, tá bom? Mas o modo de fazer é igualzinho quando a gente tem um número inteiro, tá? O que não ficou legal, que foi esse x mais 4, que atrapalhou um pouco da nossa... para a gente entender melhor a explicação, tá? Vamos lá, agora eu cancelo todos os de baixo e vou pegar apenas os de cima, tá? E os de cima eu tenho que fazer a distributiva. 4 vezes 1, menos 4x. Menos 4 vezes 4, passo a regra de sinal, menos 16. Igual 30, não tenho que fazer a distributiva, então eu só abaixo. E aqui eu tenho que fazer a distributiva. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Tá? Agora, o que é número com x de um lado e o que é número do outro lado da igualdade. Então, vai ficar menos 4x, menos 3, porque o 3x está no lugar errado, vem para cá no lugar desse 16, vai ficar menos 3x. Menos com menos, eu somo, porém o sinal fica negativo. 4 mais 3, 7x. Tá? Agora, do outro lado, ficou menos 30 mais 16, porque o 16 estava no lugar errado. E mais 12. Tá? Então, eu tenho que fazer toda essa conta para me resultar em menos 2. Depois, o que vai acontecer? X sozinho, o número que estava multiplicando x, ele passa dividindo. Então, vai ficar 2 sétimos, tá bom? Não precisa fazer 2 dividido por 7, que vai dar um número com vírgula. Ah, Pro, e se eu fizer, ok. Vou considerar também que está correto, tá? Então, o que é complicado é fazer o MMC desses números aqui, porque não é um número inteiro. É um número que tem uma letrinha mais um valor, tá? Por isso que é meio complicadinho.
Eu tenho um outro exemplo aqui, tá? X ao quadrado menos 160x mais 6.400 e o 23. Eu tenho que fazer o MMC, ó, tá aqui embaixo. MMC de 80 menos x menos 80 e o 23. Eu tenho que fazer o MMC. E o resultado será isso. 23, entre parênteses, x menos 80. Tá? Então, o complicado mesmo é o início, que é o MMC. Depois eu coloco embaixo, divido de baixo e multiplico pelo de cima. Aí depois o próximo passo é cancelar todos os MMC e ficar apenas com a equação de cima. Aí forma uma equação de primeiro grau, tá? Lembrando que a gente tem que fazer com cuidado, bem devagar, tá bom? Então, vamos lá. O 3x está no lugar errado, vem para cá. 23 tira 3, 20x. Menos 240. Menos 240 dividido por 20, porque o x fica sozinho, o 20 passa dividindo, dá menos 12, tá? Então, portanto, a raiz dessa equação é menos 12. Bom, tenho um outro exemplo aqui, tá? Tem que fazer o MMC novamente. Aqui vai dar zero nessa equação, tá? Porque vai dar 0 vezes x igual a 2. X sozinho, 2 dividido por 0, vai dar 0, tá? Aí tá aqui no exercício 1. Assinale a equação fracionária. Então, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C e eu tenho D. Quais dessas aqui são fracionárias? Então, a prova vai ajudar vocês a fazerem agora. Espera aí. Deixa eu só... Opa, deixa eu voltar aqui. Deixei em tela cheia. Opa. Página é essa? Página 12, né? Deixa eu voltar que travou aquela tela, mas rapidinho eu entro aqui. Atividade. Ah, não, não é atividade, é recursos. Segundo bimestre, matemática. Aqui. Tem muita coisa aberta no da Pro, mas rapidinho eu já entro, tá? Aqui. Essa aqui. Então, vamos lá. A única aqui que é uma equação fracionária é a C, pessoal, tá? Vamos ver o porquê? 1 sobre 4 igual a x, tá? Se eu colocar 1 sobre 4 igual a 2, não é. Essa daqui é diferente dessa, tá? X sobre raiz de 4. Lembra que a Pro falou que quando tiver raiz, não serve? Então, eu já poderia descartar ela. Então, eu tenho que resolver essas daqui de acordo com a página anterior. Esse, quando x é elevado a menos 1, também não é, tá bom? Então, a gente ia ficar na dúvida entre a A e a C, tá bom? A resposta correta é a C. Nós iríamos ficar na dúvida entre A e C. Aí, a gente vai voltar lá. Lá na página, no início, tá? Falando que não pode ser um número. Cadê ela aqui? Peraí que a Pro tá vendo. 3x. Deixa eu ver se foi essa daqui. Vou voltar lá que a Pro já acabou esquecendo. 4. E aqui x. Aqui. Essa. Voltando lá novamente para mostrar para vocês que não pode dar resolução x. Aqui, ó, pessoal, ó. 5 sobre 7 mais x, tá? Eu não posso dar, é que não tem nenhum exemplo, eu não posso dar o quê? Como uma equação fracionária quando ela tem um x, tá bom? Tá aqui, ó. Voltar lá no exercício. Tá aqui.
1/4. Então, alternativa C. Aqui, ó, tá? O que não pode acontecer é isso aqui, porque esse x, pessoal, eu posso colocar como se fosse 0. E o 0, ele não é uma equação fracionária. Quando eu coloco que é igual a x, eu posso estar colocando qualquer valor. E aqui eu não posso colocar qualquer valor, eu posso colocar o 0. Não posso colocar o 0, na verdade. Então, aqui está me identificando que eu posso colocar o 0, por isso essa equação não é. As demais não se enquadram lá no outro quadro, tá? Exercício 2. Para que os valores de x, a equação não está definida, tá? Então, 5, 3x igual a 6, tá? Tá dividindo, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Multiplicar quem? Aqui do lado do 6. Então, vai ficar 5 igual 6 vezes 3x, tá? Ou então, mais fácil, para vocês aprenderem, o que vocês fazem? Fazem um MMC. Aí, acrescenta um imaginário debaixo desse 6, tá? E vai fazer o MMC de 3x. O próprio MMC de 3x é ele mesmo, 3x, tá? Então, 3x dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 3x dividido por 1, 3x. 3x vezes 6, vou fazer a multiplicação e colocar. Cancelo o MMC e faço somente com os de cima. Tá? Deixa eu ver se tem a equação aqui. Que aí eu explico para vocês como que faz. Não, não tem. Mas essa daqui já dá 0, tá? Depois vocês, na hora que vocês forem fazer, vocês olham aqui para ver se chegou na resposta 0. Na B, eu vou fazer o MMC de x mais 3 e de 4 menos x, tá bom? Vou fazer esse MMC e vou colocar em evidência. Vou dividir e multiplicar pelo de cima, tá bom? 3. Faça o que se pede. Substitua x por menos 3 na equação fracionária. Então, onde tem x, eu vou colocar menos 3. Professora, Oi. a aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, tá? Eu preciso E eu vou colocar também lá na plataforma. Tá bom, é que eu preciso sair agora, que eu tô fazendo um curso e ele começa meio-dia. Então, Tá. eu posso assistir depois no final? Pode sim, tá bom? Não tem importância não. Obrigada pela Tchau. aula, viu? Tchau. Eu já vou encerrar também aqui, tá, pessoal? Só mais um minutinho. Então, substitua x por menos 3 na equação fracionária. Então, onde tem menos 3, eu vou colocar aqui e vou fazer a resolução, tá bom? O que está me pedindo. Menos 3 menos 1 vai dar o quê? Menos 4. 4 dividido por menos 4 vai dar 1. E verifique se essa daqui, a resposta já deu menos 1. A Pro já fez essa fração. Agora, vocês vão fazer essa e vai verificar se também deu menos 1. Aí, vocês vão colocar, se a igualdade for verdadeira, vocês vão colocar. Se aqui der 1 e aqui também, do outro lado, também der 1, a igualdade é verdadeira. Tá bom? Tanto para A, B. Agora aqui, página 13. Tá? Determine a solução da equação fracionária. Esse exemplo aqui, ó, 4, tá? A, B e C, e D e E, é igualzinho o exemplo que a gente fez lá no início. Aqui, ó. Igualzinho esse exemplo. Tá? Aqui, ó. Igualzinho esse exemplo. MMC, tá bom? Divide o de baixo, multiplica pelo de cima, cancela todos os MMC e vai formar uma equação de primeiro grau com a linha de cima, apenas, tá bom? Lembrando também que na hora de surgir a dúvida, vocês me chamam no WhatsApp, tá bom? Exercício 5, tá? Para cada célula vazia, o quadro encontra-se o valor de x, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? A igualdade, eu tenho que saber se esse aqui, ó, igual esse daqui, ó, esse aqui é igual a esse, quanto que dá o valor? Aí, fazendo a igualdade, eu tenho esse valor de menos 7x. Como? De que maneira eu faço isso? Ó, aqui não é uma igualdade? Ó, para cada célula vazia do quadro, encontre o valor de x que torna
verdadeira é igualdade. Então, eu tenho que fazer esse igual a esse. Então, eu faço a multiplicação, faço o MMC, na verdade, primeiro, depois eu faço a divisão, depois multiplicação, cancelo o MMC e faço somente os de cima, vai me resultar em 7/2, tá? Então, essa daqui não precisa fazer porque já está feito. Eu só dei o exemplo que você vai fazer agora com esse 8/2 mais 2x, agora com 5/5x mais 1. Então, você vai fazer esse igual a esse, tá bom? E vai colocar o valor. Faça o MMC, tá bom? Coloca dividido e multiplicado, cancela todos os MMC e vai formar uma equação de primeiro grau. Aí, aqui sim é a resposta, tá? Exercício 6. Responda as questões. Para qualquer valor de x, a fração algébrica 4, 3x mais 1 é igual a 2. Então, que número que eu tenho que colocar aqui para que esse valor seja menos 2, tá? Então, deixa eu só verificar aqui para vocês. Questão 6, tá? Então, se eu colocar o menos 1, pessoal, eu consigo identificar que vai ficar menos 2. Aí, vocês coloquem aí o menos 1 e façam verifiquem se dá o menos 2, tá bom? Aqui é para falar se sim ou não, tá? E na C, se sim ou não também, tá bom? Então, a única conta que tem na 6 é a A. As demais é sim ou não. Deixa eu só ver aqui. 7. O Colégio Aimara organizou uma excursão à praia dos alunos A e B do 8º ano, tá? Então, as turmas A foram 30 alunos, e para eles, os professores Marisa distribuiu igualmente 90 sanduíches de atum de frango. Cada um ganhou um sanduíche de frango e X sanduíche de atum, sabendo que isso pode ser representada pela equação fracionária. Calcule a quantidade de atum entregues. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que fazer o MMC de 1 mais X, tá? O próprio MC de 1 mais X é o próprio 1 mais X, tá bom? Vou dividir e multiplicar pelo de cima. Debaixo do 30 não tem nada, tem um imaginário, tá bom? E vou fazer dividido e multiplicado. Próximo passo, cancelar o MMC e trabalhar só com os números de cima, tá bom? Aí eu encontro o valor dessa. A mesma coisa para o B e C, tá? Então, hoje, tá? Nós vamos finalizar até a página 14, tá bom? Não vai ser para amanhã esse exercício, tá? Para amanhã é apenas a página 8 e 9, uma coisa assim. Esses exercícios aqui vai ser para a semana que vem, tá bom? E a Pro vai colocar esse vídeo, tá? A aula vai ficar gravada, vocês podem entrar pelo Teams, pelo link, vai lá na parte do chat, tá bom? Sobe lá, a aula fica gravada. E a Pro vai pôr na plataforma também, tá bom? A aula de hoje. Surgindo dúvida, vocês me chamam no WhatsApp, tá? Eu estarei lá. Ok, professora. Tá bom, gente, muito obrigada. Tenham um bom almoço para vocês, tá? Até mais. Você também, professora. Tchau, Até. professora. Tchau, Tenha uma professora. boa Tchau. tarde. Boa tarde, tchau.